Jesus é filho de Deus. No capítulo 6, o pão da vida. Esse eu sou o pão da vida. No capítulo 7, o enviado de Deus. No capítulo 8, tem a ser o perdoador do pecado. No capítulo 9, o oftalmologista que dá vista a cego. Porque esse oftalmologista aqui que a gente faz é só para aumentar um pouquinho o grau, para a gente ver melhor, assim, mas não consegue, uma pessoa cega que dá a vista. Não tem, mas às vezes é um oftalmologista que dá a vista ao cego nascença. É assim? Pode, é assim. Pode, no capítulo 10, Jesus é o bom pastor, esse é o bom pastor da vida pelas ovelhas. Um relato aqui. No capítulo 11, Jesus é a ressurreição e a vida. No capítulo 12, o rei de Israel. No capítulo 13, o servo humilde e mestre e Senhor. E o capítulo 14, o caminho, a verdade e a vida, que é aqui. Aí vai seguindo. No capítulo 15, eu sou a videira verdadeira. Aí vai. Lá para o 17 é assim, é o intercessor. E vai até o final, dizendo quem é Jesus. Não é assim? E nesse capítulo 14, no versículo 1, Jesus é consolo. É consolador, porque ele consolou. Ele diz, não se turbe o vosso coração, não fique preocupado não. Olha, na casa do meu pai vai ter muitas moradas. Então, olha, no versículo 2, Jesus afirma que na casa de Deus há muitas moradas. No versículo 3, só nesse capítulo, olha, ele dá uma certeza do céu, faz uma promessa que o céu existe, que é real. É interessante? No versículo 5, surge uma dúvida. Tem uma dúvida aí, não tem? De alguém, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos o caminho, nós não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? A aula estava com Jesus, como estava com Jesus, assim, e ainda estava duvidoso. Aí no capítulo 6, no versículo 4, Jesus ele tem um teste aqui. Jesus testa para ver o conhecimento dele. Aí por isso que ele surgiu a dúvida, porque Jesus disse assim, ó, no versículo 4: e já sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Para ver se ele sabia dele, não é? Aí Tomé disse: nós não sabemos para onde vai, podemos saber o caminho? Aí Jesus faz uma declaração. Aí ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí no versículo 7, a unidade. Um Deus trino, único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele diz assim: se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. Já desde agora conheceis e o tendes visto. Louvado seja o nome de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isaías capítulo 30, versículo 31, diz assim: este é o caminho, andai nele. Não há outra forma pela qual o homem chegue a Deus, ao céu, a não ser pelo caminho chamado, andando nele, Jesus de Nazaré. Não há outro meio. Não há. Porque as igrejas, a religião ensina que não, vocês estão errados, porque e os outros, e as pessoas, e os profetas, e o que ensinaram, e a mãe de Jesus. Mas não, porque quando Jesus nasceu, claro que tinha que nascer de mulher, porque havia a profecia para se cumprir dessa forma.
Então Jesus teve que nascer como ser humano. Aquela ideia que a gente diz assim, não é bem correto colocar, não é bem correto colocar, Jesus é 100% homem e 100% Deus. Não, Jesus é Deus e era homem. Porque aí eu não posso colocar porcentagem, números. Ele era Deus e era ser humano. Mas não tem esse versículo que vai dizer que era 100% uma coisa e 100% outra, mesmo sendo. Mas não tem para dizer assim. Diz que ele era Deus e nasceu como homem. Então foi homem, sentiu as mesmas dores, as mesmas coisas, passou pelas mesmas necessidades de um ser humano normal. Teve sono, teve fome, se preocupou, não é assim? Há uma preocupação. Veja só, se Deus não se preocupasse com o ser humano, não teria acontecido isso. Jesus tem que vir morrer e depois tem que ensinar e preparar lugar para que a pessoa tivesse esse acesso, ter esse lugar garantido lá no céu, né? Então, por Jesus se chega ao céu. Não há outra verdade, não há outra verdade além de Jesus. Eu sou a verdade, porque ele é o verbo, é a palavra, e ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. Quem é essa verdade? Ele. Conhecendo ele, quando está perto, ele é o libertador. É assim? Ele é o libertador. E ele diz assim: e a vida? Porque fora de Jesus não há vida para a eternidade com ele no céu. Não tem mais vida. Não tem mais vida. Alguém diz assim que não, eu tenho uma devoção com fulano, ele vai me ajudar a chegar lá. Mas só que morreram, são pessoas que morreram. Não significa que um deles não foram salvos. Sim, era salvo, santo. Está aqui o santo de Deus, os discípulos, Pedro, João, a gente tem Bíblia que tem São João, São Pedro, assim, no título aqui em cima tem dizer. Por quê? Porque eles são santos. Mas só que eu não posso fazer a imagem dele, porque não está certo, ele não vai interceder por mim. O único que intercedeu por nós e ainda intercede é o Espírito Santo de Deus. E Jesus, que é advogado, intercedeu quando estava aqui, orou por ele, orou pelos discípulos, orou por nós, pelos que ainda vão vir. É assim? E ele está ali, não tem um entra aqui não. Aí a gente, eu morri por ele também. Ele vem, estou fazendo serviço. Olha, aquele que vem a Jesus, ele não vai lançar fora. As pessoas entendem assim, que Jesus vai tirar porque do bem. Não, a pessoa que escolheu sair de livre e espontânea vontade, a pessoa deixa de seguir a Jesus, porque quer dele. Não é assim? Mas não é Jesus que vai mandar ele para fora, expulsar. Não, de jeito nenhum. Então fica essa palavra. Isso aqui, foi do missionário Jesus ensinando para seus discípulos, mas esses versículos, principalmente o 6, está dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Então as pessoas que ainda não aceitou Jesus, elas correm um grande risco de não ter acesso ao céu, não. De não ligar, tem que ter Jesus, porque é a garantia de que tem um lugar que foi preparado lá. Olha, a situação das pessoas no mundo, elas não são boas. Por exemplo,
E vou cantar um hino todo mundo que é. Olha, quando eu aceitei Jesus em 95, vou fazer 90. Olha, tem um hino que eu aceitei, e é bonito até uma certa vez já está aí, porque faz tempo que está vendo os cadernos assim, fica rolando uma amiga para outra. E um cantor que eu escutava, um disco de vinil. Sabe o que é o disco de vinil? Era um disco que jovem já viu muita história, mas assim não alcançou, assim, essas crianças não alcançou, o disco de vinil. Vai CD, né, lá pra cá. Mas o disco era o tamanho desse prato lá, que era muito grande o disco. Aí eu tinha uma radiola velha, com som velho em casa, aí eu fui lá em João Bezerra, e ele me prestou esse disco bem grandão, e eu botei lá na radiola lá, começou a rodar lá, e eu sabia nem mexer direito. Tá? Aí o homem dizia assim, era a situação que estava a pessoa, e que tá, esse cantor Oswaldo Moraes, ele era de João Pessoa, não sei como foi o final dele, se ele já morreu. Eu pesquisei na internet, não encontrei mais, parece que ele morreu grosso. Mas ele disse um retrato de uma pessoa, como fosse, por exemplo, um missionário vai levar uma palavra e ver a situação que está a pessoa, né? Assim? E ele diz assim: eu vi você parado na estrada,